Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal. Você que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que seja uma experiência maravilhosa para você e que você permaneça junto da Palavra de Deus. E para você que está conosco, bendito seja Deus por todas as coisas. Avancemos na nossa caminhada com o Senhor, avancemos nesse itinerário de Deus para que a palavra do Senhor possa gerar frutos em nossa vida e em nosso coração. Bem, hoje, segunda-feira, dia 16, então nós vamos ver que São Paulo ele vai aprofundando os seus discursos conosco, né? Ele terminava na sexta-feira, no sábado, ele terminava nos chamando de embaixadores, representantes do Senhor. E hoje ele continua dizendo que agora somos colaboradores. O que significa isso? Co é junto, né? E labor é trabalho. Então nós estamos juntos no trabalho de Deus. Então é interessante, porque nós estamos juntos no trabalho de Deus. Juntos com Ele. Então a gente não está sozinho. No nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa missão, na nossa vocação, nós somos sempre colaboradores. Então nós estamos sempre junto com Ele. Por mais que muitas vezes pareçamos estar sozinhos, por mais que muitas vezes pareçamos que nós estamos abandonados, mas o Senhor sempre está lá. Sempre está ali junto com a gente. Sempre está junto com cada um de nós. É interessante, eu até usei esses dias esse texto bíblico que vai dizer que os discípulos estavam no barco, né? E Jesus estava dormindo num travesseiro. E aí a tempestade começou a entrar, quase derrubando e fazendo o barco afundar. Ou seja, colaboradores estavam com Jesus. Mas Jesus estava meio que dormindo no barco. Jesus, estava descansando e deixou eles seguirem. Vamos ver do que vocês são capazes, vamos ver o que vocês vão fazer. E assim muitas vezes ele também nos deixa, como aquele que está de longe, olhando se a gente vai fazer certo ou não. Mas na primeira dificuldade, quando você fala, me ajuda, ele está ali do lado para ajudar. Então isso é ser colaborador dele. É, às vezes, parecer que você está sozinho, parecer que não tem o que fazer. Às vezes a gente vai estar ali fazendo as coisas, mas ele está próximo. E aí quando você pede ajuda, ele, na prontidão, ele está disposto sempre a nos ajudar a fazer junto com cada um de nós. Vai dizer também a primeira leitura que nós não recebemos em vão a graça de Deus. Para que São Paulo vai exortar, não recebais em vão a graça de Deus. Opa! Não recebais em vão a graça de Deus significa que a gente recebe uma graça. Se ele está dizendo que é para não receber em vão, é porque a gente recebe algo. Então, ou seja, ser colaborador de Deus, do Senhor, tem uma graça que a gente recebe. Só que muitas vezes a gente não sabe disso, não usa essa graça. Às vezes tem coisas, sabe? Quando você ganha um presente que você não sabe como usar e você deixa jogado num canto. E algo muito importante, é mais ou menos isso que a gente faz muitas vezes com a graça de Deus. A gente recebe uma graça para ser mãe, uma graça para ser pai, uma graça para ser marido, uma graça para ser esposa, uma graça para ser sacerdote, uma graça para ser religiosa, uma graça para ser funcionário, uma graça para ser membro de pastoral. Para cada coisa que a gente faz na vida, a gente recebe uma graça. E a gente precisa usar essa graça. Como São Paulo diz, a gente não pode deixar que seja em vão isso que Deus está dispondo para cada um de nós. Porque uma graça é algo da parte de Deus, é um dom do Espírito, é uma ação do Espírito. Então eu não posso deixar com que seja em vão uma ação do Espírito na minha vida. E aí, o que acontece? Só que muitas vezes também tem o lado da gente não entender e não saber que existe uma graça, por isso a gente não usa. Mas também tem o outro lado, que nós, desde sempre, nós fomos criados para sermos independentes. Então a gente sempre foi criado para... Na verdade, antigamente, hoje não é muito assim, né? Hoje as crianças são criadas, né? É uma loucura, mas... Nós, da nossa geração, aqui dos 30, 40, nós fomos criados para resolver as coisas. Fomos criados para ser independentes, para fazer, para realizar, para acontecer, para botar as coisas para frente. E aí, muitas vezes, isso também nos atrapalha de usar a graça. Porque a gente acha que nós podemos resolver. Então, eu vou resolver, eu vou fazer, eu me garanto, eu me basto, eu faço, eu sei.
Então, muitas vezes, nós vamos fazendo as coisas sem graça, por nós mesmos, enquanto tem uma graça disponível para fazer aquilo. Então, a gente precisa despertar nesse dia de hoje para não fazer as coisas sem graça. Péssimo isso que eu tô falando, mas é uma analogia que eu acho que vai te ajudar a entender. A gente tem que deixar de fazer as coisas sem graça, ou seja, por nós mesmos, por aquilo que sabemos, pelo aquilo que somos, e começarmos a pedir ajuda ao Senhor, começarmos a deixar o Senhor conduzir, porque aí vai ser colaboração, aí vai ser fazer junto, aí vai ser ter o Senhor junto de nós. Porque muitas vezes a gente, não, eu vou fazer aqui, não, eu resolvo, e a gente vai resolvendo, vai fazendo, mas tudo isso é sem graça. Vou fazendo por mim mesmo, com o que eu sei, com o que eu acho, com o que eu penso, com a minha vontade, com aquilo que... E não deixamos o Senhor ser Deus. Não deixamos muitas vezes Ele adentrar, Ele fazer parte das coisas da nossa vida. Então, só Deus é a graça. Então deixemos com que o Senhor haja em nós, né? Faça as coisas em nós e através de nós. O Evangelho vai chamar a nossa atenção para o cuidado que a gente tem que ter com a nossa conduta, com a coerência de vida, com a coerência na educação dos filhos, no matrimônio, né? Se eu sou uma pessoa casada, então a coerência de viver a fidelidade no meu matrimônio, né? De evitar conversas, de evitar situações, de evitar pensamentos. Se eu sou mãe, também ter uma conduta de educação coerente com os meus filhos. Porque, por exemplo, eu via muito isso na minha casa. Eu não podia falar palavrão, mas minha mãe falava palavrão o tempo inteiro. Então isso não é coerência de vida, porque eu tô querendo que o outro faça algo que eu não tô dando um testemunho. E aí é isso que ele vai dizer no Evangelho. Cuidado com o escândalo. Cuidado para não escandalizar o outro. Escândalo é quando o outro não vê em você um testemunho adequado. Escândalo é quando a sua vida não é um testemunho coerente de Deus. Escândalo é quando você prega uma coisa e faz outra. Escândalo é quando você escuta uma coisa na missa que você participa e não coloca em prática na sua vida, ou faz o pior, faz o contrário durante a semana ou na frente das pessoas. É quando você é uma coisa na igreja, outra coisa no seu trabalho. Uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Uma coisa na igreja, outra coisa com seus amigos da rua. Isso é uma postura escandalosa, contra testemunho. Totalmente distinto, totalmente avesso de ser uma vida cristã verdadeira. E aí, o Evangelho também vai dizer para nós que nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque é na provação que eu testemunho a Deus. É na dor, é no luto, é na perda de alguém, é no desemprego, é numa doença. Quantos santos no leito de morte testemunharam tanto a Deus? Quantos santos receberam inúmeras pessoas no leito de morte e aconselharam e não estavam preocupados com a sua dor e com a sua doença, mas estavam dando, oferecendo para os outros? Isso é testemunho. Quando a minha dor, como dizia esses dias aí atrás no Evangelho, que o meu sacrifício amenize a dor do outro. Então que a minha dor, que o meu sacrifício, que a minha perda, que a minha lágrima, que o meu sofrimento amenize o sofrimento de outro, pelo meu testemunho, pela minha coerência, pela minha doação, pela minha oferta. Então é assim que a gente tem que viver. Nós precisamos ser uma resposta para os tempos atuais. Porque nos tempos atuais, não há... Porque, voltando, o Evangelho vai terminar dizendo sobre as virtudes do discípulo, sobre as virtudes que nós temos que ter para seguir Jesus. E são virtudes opostas ao mundo de hoje. Então, por isso, a minha vida cristã coerente, ela é uma resposta para os tempos atuais. Porque quais são as virtudes? São duas: perdão e generosidade. Perdão e generosidade. Hoje ninguém perdoa ninguém. Se fez alguma coisa comigo, eu vou fazer pior, eu vou me vingar, eu vou matar, né? Uma briga de trânsito, um carro fechou o outro, a pessoa sai do carro e quebra o carro do outro, mata a outra pessoa. Então a nossa vida não tem vivência de perdão no mundo de hoje. Mas o discípulo de Jesus é chamado ao perdão, é chamado a dar uma nova chance. Se alguém te dá uma bofetada, dá a outra face. Se alguém quer o manto, dá também a túnica. Esse perdão associado à generosidade. Se a pessoa te pede para andar 1 quilômetro, anda 2. Se a pessoa te pede uma coisa, não vire as costas para ela. Ou seja, a generosidade que vai vir acompanhada de sacrifício, de dor e de cansaço. É o que a gente mais fala hoje. O que a gente mais fala hoje, se não? Tô cansado, tá doendo, tá pesado, tô me sacrificando muito. Mas é nesse tempo, é nesse ambiente de dor, de cansaço, de preguiça exagerada, de sacrifício,
é que eu vou dar o melhor testemunho de Deus. Porque se eu, passando por tudo isso, consigo falar de Deus e consigo manter a alegria, consigo buscar viver o Evangelho, esse é o testemunho. Porque eu não estou fazendo igual todo mundo está fazendo, mas eu estou vivendo na contramão. Então, quando eu vivo na contramão, eu sou uma resposta para os tempos de hoje. Então, a minha vida, na dor, no luto, na tristeza, não é para estar prostrado, não é para estar caído e desistindo, mas é para levantar e continuar tentando, insistindo com Deus, colaboradores, junto com Deus, seguindo, caminhando, junto com Deus, não desistindo, junto com Deus, suplicando ajuda, junto com Deus, deixando Ele fazer. Onde eu não tenho mais forças, é onde Deus vai agir. Onde eu não consigo mais, é onde Deus vai agir. Então baixemos as armas, a guarda, baixemos tudo e deixemos Deus ser Deus em nós. Deixemos Deus fazer, Deus realizar, Deus conduzir, Deus operar. Para que a nossa vida seja as virtudes apostólicas, o perdão, de não guardar no coração e querer vingança, e a generosidade de oferecer, em meio à dor e o sacrifício e ao cansaço, oferecer o melhor para aqueles que estão ao meu redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.